Olá, eu sou o reverendo King School e o assunto deste vídeo é olho quântico ou imagens de transporte. Mas o que é isso? Isso significa o seguinte: se imagine que você desenhou aqui essa paisagem. Se você desenhar aqui um olho quântico e se fixar nesse olho quântico, teoricamente você é transferido para essa paisagem. Você passa a sentir as sensações de estar aqui dentro dessa paisagem. Esse tipo de imagem é o que eu chamo de imagem de transporte. Então, o que faz? Você desenhar qualquer coisa e, nesse contexto, nesse desenho, se você desenhar um olho quântico e se fixar nesse olho quântico, né, como um ponto fixo, como se você fosse um yogi, se concentrar ali por alguns segundos, eu falei segundos, mas eu me enganei. Se você se concentrar ali, né, pelo tempo necessário, é que eu já estou acostumado com isso, então para mim demora alguns segundos aí, 60 segundos, 2 minutos, mas às vezes tem pessoas que precisam mais tempo. Ela precisa fazer um ponto de fixação, né, que é o olho quântico, e ela se concentra ali durante algum tempo. Chega uma hora que ela sente que ela é puxada para dentro dessa imagem, né, sobre a qual foi desenhada o olho quântico. Então é uma coisa bastante interessante de se fazer em termos de arte. Ela desperta bastante a imaginação, a criatividade e principalmente a nossa parte mental de concentração. Muito bem, qualquer desenho que você fizer, por exemplo, você pode fazer uma cena urbana, você pode fazer um desenho geométrico, uma paisagem e tal. Se você desenhar o olho quântico, né, por exemplo aqui, e você, depois de ter desenhado isso, fixar a sua mente, né, e o seu pensamento aqui, provavelmente você vai ser arremessado para dentro desse desenho, para dentro dessa paisagem que você criou. Como é que essa coisa começa? Esse que você está vendo aí chama-se Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um dos maiores filósofos, né, que nós já tivemos. Ele foi, na verdade, o guru do Nietzsche. Então, no tempo de Schopenhauer, o que acontecia? No tempo dele, né, e qual é a tese, a grande tese de Schopenhauer? É que nós não podemos conhecer o mundo, nós nunca poderemos conhecer o mundo ou a realidade das coisas como as coisas são. Porque para Schopenhauer, a nossa visão, olfato, tato, audição e paladar não são coisas perfeitas. Então os nossos sentidos, vamos dizer assim, os nossos sentidos não permitem que nós venhamos a conhecer as coisas. Eu olho para uma parede, na verdade eu estou vendo uma representação daquela parede. Mas eu nunca, para Schopenhauer, eu nunca saberei exatamente como é aquela parede. Schopenhauer escreve um livro muito interessante, chamado A Vontade de Representação, né? Então, ele nesse livro, ele explana em detalhes toda a posição dele da incapacidade do homem em reconhecer, em conhecer as coisas. Por isso o livro dele, O Mundo como Vontade e Representação, quer dizer, eu tenho vontade, mas saber exatamente como a coisa é, eu jamais, segundo ele, eu jamais poderei saber. Eu simplesmente faço uma representação da parede na minha mente, mas eu não sei exatamente como é essa parede, em virtude dos sentidos para ele não são coisas perfeitas, são coisas que deixam muito a desejar. No tempo de Schopenhauer, na verdade, o que se conhecia aqui em termos de visão são os olhos, né? E aqui também já era conhecido na época aquilo que é, para o pessoal do Oriente, lá, Ajna, que é o terceiro olho, né? O chakra do terceiro olho que fica exatamente aqui entre as sobrancelhas, na parte de cima. Então era tudo o que se conhecia. Aí o que acontece? Nós acabamos
descobrindo o seguinte: como é que é formado o olho quântico? Onde se encontra o olho quântico? Se você pegar aqui os dois olhos, né? Aqui, ó, como também mostramos aqui, em cima desses dois olhos temos Ajna, que é o terceiro olho, que é a visão aqui do chakra, né? Então o que acontece? Se você fizer ligar essas linhas aqui, ó, entre os olhos e o terceiro olho, o Ajna, fizer esse triângulo, o olho quântico está exatamente dentro desse triângulo. É através desse olho quântico que você desenha alguma coisa, você pinta alguma coisa, você constrói uma paisagem, e com o terceiro olho nessa paisagem, você entra dentro da paisagem. Como é a representação do terceiro olho gráfica, que eu vou mostrar no fim com mais detalhes? É um triângulo, né? Está aqui o triângulo, o terceiro olho está dentro, e aqui nós temos os outros olhos. Então, o olho quântico está dentro, aqui nós temos Ajna, que é o terceiro olho, e os nossos dois olhos. Ó. Dois olhos, Ajna, e o olho quântico está aqui dentro. Aqui eu tenho mais um exemplo. Então eu tenho aqui o olho quântico. Então eu faço o triângulo entre os dois olhos, o terceiro olho, e no centro desse triângulo eu tenho o olho quântico, que é representado por um triângulo, né, dentro, esse triângulo aqui. Aqui dentro eu tenho o olho quântico, aqui Ajna, que é o olho de cima, e aqui os dois olhos. É isso aqui. Então aqui eu tenho a representação espacial do terceiro olho, do olho quântico, perdão, é esse aqui. O olho quântico é tudo isso aqui, ó. É isso aqui. Né? Ele é o triângulo, dentro eu tenho o olho quântico, e esse triângulo é formado pelos dois olhos e pelo terceiro olho, o Ajna. Aí eu tenho aqui um exemplo do seguinte. Foi feito, eu fiz esse desenho todo, essa montagem, essa coisa toda, né? Com símbolos que eu achei que teria que fazer para me transportar para Sete Além. O que é Sete Além? Sete Além é um universo paralelo a esse que nós vivemos, mas é uma coisa muito depressiva, porque em Sete Além ele é tudo muito pobre, muito triste. Pobre que eu digo é de cor, de vida, né? É muito triste. Mas diz a lenda que existem tesouros em Sete Além. Então eu canalizei esse desenho aqui, né? desse espírito. Aí tem a parte da luz, aqui tem uma bússola, aqui tem um caduceu, aqui tem um olho, né? E através do olho quântico, eu fui lá, eu entrei nessa imagem, eu fui explorar esse universo que eu desenhei aqui. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, do astral, né? Se você observar aqui, essa mulher ela está de olhos fechados, está dormindo, mas mesmo assim faz-se o triângulo, né? Não importa, aqui seria a representação dos dois olhos, o terceiro olho e o olho quântico está aqui dentro. Então está aqui a representação. A partir do momento que eu faço esse desenho e me concentro aqui, ó, me concentro nesse ponto central aqui, ó, fico olhando fixamente para esse ponto central, uma vez que eu tive a inspiração para fazer isso aqui, essas colagens, esses desenhos, tudo isso. Então, dependendo de quanto tempo e da minha sensibilidade e também dos exercícios, de ficar fazendo, eu de repente, fixando no olho quântico, eu me transporto para dentro dessa imagem que você vê aqui. No caso aqui, eu fiz uma espécie de viagem ao plano astral e encontrei com diversos habitantes lá do plano astral, que era a minha vontade. Aí existem outros símbolos que oportunamente eu explico como é que funciona. E finalmente aqui eu tenho a representação geométrica. Então tudo isso aqui é o olho quântico.
Ele é o triângulo, dentro do triângulo tem o olho, esses aqui são os dois olhos, desenhados à mão mesmo, não precisa altas. E aqui é o terceiro olho. Então, essa é a representação do olho quântico. Repetindo, você faz um desenho, em cima desse desenho você desenha o olho quântico, depois você fixa a sua mente no ponto central do olho quântico, que é tudo isso aqui, se fixa nesse ponto central, e dependendo da sensibilidade, do momento e da coisa, você será transportado para dentro daquela paisagem, para dentro daquele mundo, pelo menos por alguns instantes. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu agradeço por ter assistido e fique bem com o olho quântico.